119, verso 63. 1, 2, 3. Oh, glória. Sente-se, no nome de Jesus. E abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 12, fique com ela aberta aí. Você sabia que você pronunciou o versos aonde o nosso ministério nasceu? Ali na placa tem Atos 2, 42, conservando a unidade do povo de Deus, mas o ministério nasceu aqui. A palavra companheirismo veio desses versos. E Davi está dizendo que companheiro, aliança fraternal, ele guarda e ele tem. E ele diz: eu sou companheiro de todos os que temem. Veja, todos que te temem, dos que guardam os teus preceitos. Porque quem não teme ao Senhor, nós nos aproximamos para anunciar o reino de Deus. Mas esse amor fraternal, esta companhia, esta aliança do povo de Deus, ela só pode existir um relacionamento saudável a partir do temor. Se não existir o temor, não tem como haver um relacionamento saudável. E começamos hoje uma doutrina, ela vai para outra quarta, esse tema aqui, porque ele é muito extenso. Então nós precisamos entender que o temor é o princípio regulador dos relacionamentos. Só existe um relacionamento saudável, falando de cristianismo, se o temor for o equilíbrio, o centro, o começo, o meio e o fim. Quem está entendendo, diga amém. Mas, para que esses relacionamentos possam existir, o temor precisa existir, porque o temor, ele é a essência do Espírito de Deus. O temor é a essência do Espírito de Deus. O profeta Isaías, lá no seu livro, para Isaías 11, versos 2, vai dizer que repousará sobre ele o Espírito de sabedoria, de poder, de fortaleza, de entendimento, de conselho e do temor do Senhor. O temor do Senhor não vem revelado nos dons, nem nos frutos, mas o temor do Senhor vem revelado na essência do próprio Espírito de Deus. E isso é lindo, é muito tremendo, irmãos. Por isso que só podemos sustentar um relacionamento saudável se o Espírito de Deus habitar em nós, e por ele habitar em nós, o temor do Espírito será revelado. Então trará este equilíbrio em relacionamento. Seja em todas as áreas, marido e esposa, pai e filhos, pastor e ovelhas, ovelha e pastor, patrão e empregado, com as autoridades, com os irmãos da fé, com a lei, com o tempo, até com o tempo. É muita coisa, é muito extenso. E hoje nós precisamos entender que na irmandade, né? Mas entre os irmãos, existem muitos conflitos, que ele só pode ser vencido pela essência do Espírito. Porque no nosso meio há muitas indiferenças, falando de caráter, de perfil e estilo de vida. Mas aonde a essência do Espírito Santo está, através do temor, o Espírito de Deus é mais poderoso e mais forte do que para nos unificar, do que as indiferenças que há em nós para nos separarmos. Então tudo isso, esse equilíbrio e esses relacionamentos saudáveis só pode existir e ser preservado através do princípio regulador. E o nome dele chama-se temor. Quem pode adorar Jesus, meus irmãos? Se nós olharmos para as cartas que o apóstolo São Paulo escreveu para as igrejas, a gente vai ver lá as batalhas que passaram-se naquelas igrejas. Veio na igreja de Roma,
existia uma batalha, contenda sobre o relacionamento por causa das opiniões pessoais, sobre alimento, sobre dias de festa, sobre dias festivos. Então existiam essas contendas. E só poderia ser vencido através do Espírito, com o temor do coração. Porque onde o temor está, há respeito. Diga para o seu irmão, o temor produz respeito. Respeito. Então o respeito de um para com o outro dava graça para que eles superassem as suas divergências, as contendas com respeito. Algumas coisas, e para uns, besteira total, e muitas vezes divisões de igreja começam por causa de besteira. E eles contendiam por causa disso. Você vê, na igreja de Corinto era por causa da divisão polarizada, ou seja, partidária. Um dizia eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Pedro, outro de Apolo. Só através do temor do Senhor, onde o Espírito de Deus vem revelando que esse partidarismo, que também trouxe uma imoralidade, pode ter sido dissipado da igreja. Porque o temor é a essência do Espírito, e onde o Espírito de Deus habita, as lutas podem vir, as batalhas podem chegar, mas no final, a igreja sempre sairá vencedora. Veja na igreja de Gálatas, uma heresia onde trazia-se outro evangelho, que respaldava a lei e a obra da carne, anulando assim a graça de Cristo. O apóstolo São Paulo teve que escrever essa igreja, dizendo, se algum outro falso mestre chegar aqui, e trouxer outro evangelho que não seja aquele anunciado, revelando a graça, que seja maldito, anátema. Depois ele começa a falar do Espírito de Deus agindo e revelando temor nos corações. Veja a igreja de Filipos, a igreja que ele mais elogia, mas também que tinha problemas. A igreja que só tinha elogios, mas lá tinha duas irmãs chamadas Evodia e Síntica, que começaram a fofocar e contender dentro da igreja. Toda igreja tem problema, meus irmãos. E aí ele manda lá o servo do Senhor e diz, vai lá e chama essas duas irmãs, senta com elas e diz, parem com isso. Vocês vão jogar a salvação de vocês no lixo. O vosso nome está escrito no rol dos céus. E vocês ficam guerreando com contenda por causa disso e trazendo prejuízo para a igreja. Que o temor do Senhor possa arder no vosso coração, irmãos. E saber que quando nós estávamos lá nas águas batismais, nós fizemos um voto de jamais se levantar contra o pastor, jamais se levantar contra a igreja, de fazer montim na igreja, mas sim de ser um veículo de pacificação no corpo de Cristo. E quem tem o temor no coração nunca esquece disso que foi voltado. Quem lembra dos votos batismais aí, meus irmãos? Quem lembra do voto do batismo aí? Só o temor de Deus para poder revelar isso. Na igreja de Éfeso, existiu o ataque das heresias apócrifas, das lendas, das genealogias. Falsos mestres trouxeram outro ensinamento errado, ensinando o homem a viver pela carne, ensinando o homem a andar de fantasias, falsas visões, falsos ensinamentos. Foi obrigado Paulo a estender o princípio do temor para dissipar isso e salvar alguns de lá, meus irmãos. Em todo lugar, a contenda, algumas vezes heresias nascem, tem que ser dissipado. Algumas vezes partidarismo no corpo de Cristo tem que ser aniquilado. Outras vezes, como acabamos de falar aqui, sobre contenda por besteira, como caso de Roma, comida e dia santo, como foi a igreja de Colossenses, a mesma coisa de Roma, brigavam por dia, pelo dia de sábado, pelo dia da lua nova, ou seja, coisas que não edificam e que não traz resultado nenhum para o corpo. A igreja de Tessalônica era a igreja que tinha um pouco problema, porque era a igreja mais nova, e mesmo sendo mais nova, foi a igreja que mais cresceu. Mas era uma igreja feita de muitos novos convertidos. E o novo convertido ainda não tem uma raiz. Se por não tem uma raiz, ele diz, faça inclinação ao falso ensinamento. E alguns lá estavam
se aproveitando dele de tal forma, dizendo: Jesus, volta hoje, volta agora. Então não precisa trabalhar, me dá aqui os teus bens, dá aqui a tua casa, e vamos esperar Jesus. E muitos caíram nessa lábia aí desses enganadores. E Paulo escreveu para poder combater os falsos mestres e dizia a eles: ora, quem quiser não trabalhar nesse lugar, que não coma. Então esses problemas tudo, se você for estudar, você vai ver que o Espírito de Deus teve que agir impetrando a razão no coração, para que relacionamento entre contenda de irmãos pudesse ser promovido, contenda entre irmãos pudesse ser resolvido. Contendas que foram levantadas por causa de besteira e por causa de falsos mestres. Então nós temos que entender que só o Espírito de Deus traz o equilíbrio, bendito seja o Senhor, aos relacionamentos e destrói as contendas no meio do corpo de Cristo. Quem pode adorar Jesus, diga glória a Deus. Quantas lutas, quantas indiferenças, contenda, desacordo, discussões, como vimos aqui, temos que vencer no meio do corpo e temos que suportar. Como vencer tudo isso e preservar os bons relacionamentos? Só o temor de Deus nos dá vitória em cima dessas contendas. Só o temor de Deus traz vitória em cima do desacordo. Só o temor de Deus dá-nos graça para nós suportar. Para vivermos esses relacionamentos saudáveis, precisamos, meus irmãos, aplicar o princípio regulador chamado temor. Porque esse princípio regulador vai revelar em nós a vontade de Deus para nós. O profeta Amós escreveu lá no seu livro, no capítulo 3, versos 3, a seguinte palavra: andarão dois juntos se um não tiver de acordo? Ora, como pode andar o santo e o profano? Como pode andar aquele que está na verdade e aquele que anda na mentira? Como pode andar aquele que deseja o céu e aquele que deseja as coisas dessa terra? Não haverá acordo. Mas, quando existe um relacionamento baseado no temor, eu acredito que os corações começam a pensar igual. Os estilos de vida são iguais. Os propósitos são iguais. Os alvos são iguais. Porque a fé é a mesma. Quem está me ouvindo, diga glória a Jesus. Por isso pode andar dois juntos. Ter um relacionamento saudável, se esse relacionamento estiver respaldado, equilibrado no temor do Senhor. Porque aí nós andaremos nos mesmos propósitos, com as mesmas motivações, com os mesmos alvos, porque nós vivemos e defendemos a mesma fé. Quem está entendendo o recado do céu nesse lugar? Para isso, precisamos aplicar esse princípio regulador, para que esses relacionamentos cristãos de crente, quem é crente aí na pessoa de Jesus Cristo, possa cada vez mais se firmar, cada vez mais ser preservado. Eu preciso do temor no meu coração para que eu possa preservar o relacionamento com você. Você precisa do temor no seu coração para que possa preservar o relacionamento comigo. Nós precisamos do temor no coração para que possamos preservar o relacionamento com o Deus que criou os céus e a terra. Sem temor num relacionamento, porque relacionamento significa intimidade. Essa palavra que Amós diz, andarão dois juntos se não tiver de acordo, a tradução vai dizer, andarão dois juntos se não conhecer um ao outro. Ora, para me conhecer eu tenho que ter intimidade. E a Bíblia vai dizer, para mim ter intimidade com o Senhor eu tenho que temer. Salmo 25, verso 14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, a qual lhes fará conhecer o seu segredo. Se você quiser conhecer a Deus, ter intimidade com o Senhor, você precisa andar de acordo com Ele. E o acordo que Ele quer com você hoje, comigo, para andarmos daqui para a eternidade, é que eu e você possamos andar com o temor dEle no nosso coração, odiando o pecado e nos santificando dia por dia. Quem pode erguer a mão e adorar Jesus de Nazaré nesta casa? Bendito seja o Senhor da glória. Eis aí o que o Senhor quer para mim e para você. Relacionamento entre nós e Deus. Eu pedi aos irmãos para estar com a Bíblia aberta. Aonde? Romanos, capítulo 12. E você vai ver. Veja, meus irmãos, que o princípio regulador do temor, primeiro nos produz relacionamento com Deus. Eu vou contar de 1 a 3, a igreja vai ler o versículo 1 e o versículo 2, de Romanos capítulo 12. 1, 2, 3.
Veja, pode ler. De Romanos, o capítulo 12 ao 14, você vai ver, vá anotando aí para você ver a divisão desta carta aí nesses 3 capítulos. De Romanos 12, você vai ver o apóstolo Paulo falando de 2 tipos de relacionamento. O vertical para com Deus, o capítulo 12 e o 13, e o horizontal para com as pessoas. Em Romanos 12, verso 1 e 2, vai falar do relacionamento com Deus. Em Romanos 12, versos 3 ao 16, vai falar do relacionamento com os irmãos da fé. Em Romanos 12, do verso 17 ao 21, vai falar do relacionamento com os inimigos. Temos que aplicar até o temor para isso. De Romanos 13, do verso 1 ao 7, vai falar do relacionamento com o Estado. E de Romanos, capítulo 13, do verso 8 ao 10, do relacionamento com a lei. E de Romanos, capítulo 13, do versos 11 ao 14, vai falar do relacionamento com o tempo. E quando chegar em Romanos capítulo 14, verso 1 ao 15, vai falar do relacionamento entre os fortes e os fracos na fé. Veja que o primeiro relacionamento, os irmãos acabaram de ler, é o relacionamento com Deus. E como é que se preserva esse bom relacionamento saudável com Deus? Através do temor, meus irmãos. Porque o temor vai nos trazer uma vida consagrada, Veja que diz, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo, veja aí o versículo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Ou seja, nesse relacionamento vivo, santo, que agrada a Deus, tem que vir de uma vida santificada. E nós já aprendemos aqui que o que santifica a vida é o temor de Deus no nosso coração. Vejamos que tudo que fazemos tem que ser com racionalidade. Por quê? Porque nós estamos vivos. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Quem está vivo aí, meus irmãos? Mas quem está vivo e vive uma vida santa, porque tem muitos vivos mortos, mas eu estou falando vivo para a eternidade aí, o santo. Cadê os santos? A Bíblia vai dizer para esse santo, 1 Coríntios 10, 31, que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de quem? De quem? Qualquer coisa que formos fazer tem que ser separado como culto em adoração ao Senhor. Bendito seja Deus. Eu lembro quando eu era jogador de futebol, novo convertido na fé, Deus ainda não tinha me libertado e não tinha santificado os meus lábios. Meu pai na fé trabalhava na mesma equipe que eu, comigo. E aí no lance lá, no treino, eu, vai para lá, você já sabe o resto. E ele virou para trás e deixou até a bola lá. Ei, bate na tua boca. Tu acabou de entristecer o Espírito Santo. Porque lá onde eu estava, mesmo jogando futebol, era a minha profissão, tinha que ser um sacrifício vivo e separado. Se o ímpio diz palavrão, eu não podia dizer palavrão. Se o ímpio quer machucar, eu não poderia fazer aquilo. Porque ali era meu instrumento de trabalho, seria um altar que eu teria que oferecer a Deus. Quando eles batem na tua boca porque tu entristeceu o Espírito, naquele momento eu fiquei tão triste e acabou tudo para mim. Depois daquele dia eu comecei, Senhor, a mesma brasa que tocou os lábios de Isaías, toca aqui nos meus lábios.
Porque o que eu vier fazer até lá no campo de futebol, eu tenho que te glorificar e adorar o Senhor. Se nós vamos sair para uma pizzaria, lá não tem que ter gargalhada, nem piada indecente. Lá tem que ter um culto que adore a Jesus de Nazaré. Quem está entendendo essa palavra aí? Você vai sair amanhã para o seu trabalho, não é porque você está lá, e os crentes não estão lá, nem o pastor está lá. Lá no teu trabalho é um altar para adorar o Senhor. Vida santa, trabalho santificado. A glória de Deus se manifesta onde quer que você esteja. Quem está entendendo a verdade do Evangelho, levanta a mão para adorar Jesus nesta casa. O objetivo é agradar a Deus. Veja. E só podemos ter esse relacionamento através de quê? Com Deus, agradar o Senhor através do temor. Eu posso estar aqui, estar na escola, na faculdade, no trabalho, no meio da rua, correndo uma BR, bendito seja Deus. Eu sou um altar móvel do Senhor. Aonde eu estou, a glória dele está sobre a minha vida. E quem é que traz essa revelação? O temor. Aonde quer que estejamos, é o temor que diz: tu é o altar de Deus, tu é servo dele, tu é filho dele. Quem pode adorar Jesus? Então se inicia esse relacionamento através da fé e com o temor. Se preserva, veja aí, oferecendo este culto ao Senhor. Ou se começa oferecendo a sua vida em culto a Deus. E segundo, se preserva, o versos 2, veja como. Não se conformando, olha para aí. Quem já perdeu o temor no coração, já se associou com o mundo. Quem já perdeu o temor no coração, vive aqui, não tem nada a ver. Quem já perdeu o temor no coração, faz o que o mundo faz, fala como o mundo fala, se veste como o mundo se veste, pratica o que eles praticam. Mas quem ainda tem um temor no coração, bendito seja o Senhor, condena o sistema, reprova o sistema, bendito seja o Deus da glória. É o temor de Deus que preserva este relacionamento. E a Bíblia diz: não tome o molde deste mundo, a forma deste mundo, não se conforme com este mundo. Quem tem temor no coração, até na hora de bater uma foto, ele bate com temor no coração. Eia managaçúbia. Que se vê hoje é muitas pessoas que perderam o temor. Crente, vão bater o foto. Meu beijo é tão grande, mas eu vou fazer. Faz assim, ó. As irmãs querem ser sensual. Olha para mim aqui. Eu conheço quando Satanás está habitando em alguém. Quando bate daquele jeito. Aí eu digo: olha aí, Sara, quem está aqui por trás? Chamo logo a negócio aqui, Sara. Bate aquela foto dizendo: quem quer, quem quer? O outro lá dizer: eu quero, do outro lado. Mulher de Deus, você é santa, rapaz. Santa no falar, santa no pensar, santa no vestir, santa até na hora de bater uma foto para ir para a rede social. Temos que apresentar a nossa vida. Sinta o que eu sinto. As pessoas perderam o pudor, porque perderam o temor. Quando vai para um lugar privado com a família, as fotos que tira lá no privado, eu já ensinei neste lugar: não torne o privado público. O que é privado é privado. O que é público é público. O tempo que você tira com a sua família é para você desfrutar com a sua família. Não pega essas fotos do jeito que você está lá e joga na internet. Você não está trazendo um testemunho decente. Porque naquele momento, muitos estão à vontade, está só em família. Não é necessário você lançar na internet. Quem está me ouvindo? Mas tem gente que, ó. Oh, que me dá uma raiva, Jesus. Para que esses beijos? Para que esses olhos assim? Para que esse cabelinho? Para com isso, rapaz. Se quer fazer, faça logo, rapaz. Se está dentro do teu coração, faça logo. Porque você é crente. Crente em Jesus de Nazaré. Deus da minha alma. Jesus disse para Judas, bicho velho: o que tu tem que fazer? Faz depressa, rapaz. Veja, não tome a forma deste mundo. Tem pessoas que estão 20 anos na igreja,
mas não experimentou a boa vontade de Deus, agradar a vontade de Deus, e nem experimentará a perfeita. E você pensa que é coisa que beneficia a sua carne, é nada. Sabe o que é a boa vontade de Deus? Crescimento no anonimato. Quando Jesus, ninguém conhecia ele estava crescendo, o menino estava crescendo. Ninguém sabe quem é, mas está crescendo. Ninguém o ouvia, mas está crescendo. No anonimato, ele experimentava a boa vontade de Deus. Quando ele foi experimentar agradar a vontade de Deus, é perseguição na realização. Ele começou a realizar a obra missionária. Se levantou família, se levantou fariseu, se levantou saduceu, e começaram a perseguir Jesus, chamaram ele até de maluco. E tem gente que ainda não pagou esse preço, por isso que não experimentou. Você pensava que era outra coisa, né? Muita gente prega boa, agradar. Ei, meu filho, te acorda! O que Deus tem para a igreja é espremer ela para que ela possa desfrutar do óleo do céu. E a boa vontade de Deus é desse jeito. A pessoa cresce sem ninguém conhecer. Agradável, a pessoa é perseguida para que a obra seja realizada. Quem pode adorar Jesus nesta casa? E tem pessoas que não experimentaram e nunca vão experimentar. Sabe por quê? Porque não decidiram morrer. Porque a perfeita vontade de Deus, Jesus experimentou, sabe aonde? Na crucificação. Crucificação e consumação, ele está lá. Bendito seja o Senhor. Experimentando a perfeita vontade de Deus para a humanidade, era que seu filho viesse morrer, para que nós possamos ter vida, vida com abundância. E lá ele gritou, está consumado. Sabe o que significa a perfeita vontade de Deus? Consumação na crucificação. Se você decidir morrer, você vai dizer, está consumado, e você vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para isso precisa do temor, para não, dar as mãos com este mundo, porque vai dizer Tiago 4,4, que aquele que ama este mundo é o quê? Inimigo de Deus. Se você ainda ama o mundo, se ainda é inclinado ao mundo, eu te digo, você não tem o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor não habita em você, e você ainda é inimigo de Deus. Mas nessa noite você pode se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como o Senhor da sua vida, para morar no céu e se tornar amigo de Jesus o Nazareno. Quem pode adorar Jesus nesta casa? Aleluia! Este é o relacionamento com Deus. E só pode acontecer através do temor, porque o temor vai nos afastar do mundo. E nós precisamos, veja o versos 3 ou 2. Não vos conforme com este mundo, mas transformai pela renovação de quê? Do vosso entendimento. Se você que foi transformado, quem foi transformado por Deus aí? Quem levanta a mão, quer saber quem já foi transformado pelo Espírito Santo. Se você foi transformado pelo Espírito Santo, você tem que ser um agente de transformação. Ninguém que foi transformado pelo Espírito Santo fica na messe, relaxado. Pelo contrário, ele sabe que ele tem que ser um agente de transformação, porque senão ele vai estar pecando. Aquele que sabe que é para fazer o bem e não faz, este comete pecado. Então você tem que, não só repudiar o mundo, evitar o mundo, mas você tem que tentar transformar por aquilo que você recebeu, a verdade que você recebeu, o amor que você recebeu, a justiça que você recebeu. Se está dentro de você, então transmita para que o nome do teu Deus seja glorificado. Quem pode aplaudir Jesus nesse lugar? Veja, versos 3. Saímos, só o temor de Deus pode produzir isso aqui. Saímos do relacionamento com Deus, vertical, para o relacionamento agora horizontal com os irmãos. Segundo relacionamento, para ser saudável. Relacionamento com os irmãos da fé. Do versos 3 ao 16, está bem aí? Ó, coisa linda agora, viu?
Por quê? Porque quando nós vivemos esse relacionamento bom com Deus, que é o nosso Pai, nós ganhamos uma família, a família da fé. É por isso que nós aprendemos aqui que igreja não é lugar para se frequentar. Igreja é família para se pertencer. Igreja não é lugar para se frequentar. Igreja é família para se pertencer. Quem entendeu, diga agora Jesus. Para que eu possa promover esse bom relacionamento entre os irmãos, veja o versos 3. Leia, igreja, para mim. 1, 2, 3. Primeiro, eu preciso ter uma opinião equilibrada a meu respeito. Cada um precisa ter essa opinião equilibrada com respeito a si mesmo. Por quê? Nós não poderemos nos subestimar, nem nos superestimar. Aquele que se subestima, ele vive o pecado vitimismo. A igreja não gosta de mim. Ninguém quer saber de mim. É tanta gente sem vergonha que eu vou dizer, viu, mano? Tem trabalho todo dia na igreja. Tem tanta coisa para todo mundo fazer. Mas a pessoa está lá vivendo lá o seu complexo de inferioridade e se subestimando. Ninguém está nem para mim. Ninguém me ligou, ninguém me convidou, ninguém fez. Irmão, acorda, rapaz. Para com isso. Se você quiser manter relacionamento saudável, hoje te trata com Deus e arranca isso do teu coração. Porque se houver subestimação de você mesmo, se fazendo de coitado, de excluído, quem se exclui é você. Quem vira as costas é você. Quem fica no cantinho lá é você. Porque a igreja é quartel-general. E se o soldado quer trabalho, vem para o quartel. Se o soldado quer guerrear, vem para o quartel. Quem está entendendo o que eu estou pregando nesse lugar? O general não tem que estar adulando ninguém, não. É daqui que sai o comando para a batalha. É daqui que você vem e bate continência. Pastor, o que é que tem para me fazer? Onde é que vamos? Eu digo, vamos batalhar e vamos guerrear. Quem pode adorar Jesus nesta casa, meus irmãos? Subestimar, se exclui, irmão. A pessoa se exclui sozinha. É ou não é, igreja? Veja aí o verso 3. Vai olhando para você aprender. Tem que ter uma opinião sobre você moderada. Também não pode se superestimar. Eu faço. Eu posso. Eu sou. Eu tenho mais capacidade. Se não for eu, se não for por mim, aí você não vai se excluir. É a igreja que vai te excluir. É Jesus que vai te excluir. Porque a Bíblia diz que o Senhor resiste aos soberbos. E dá graça a quem? E dá graça a quem, igreja? Veja o equilíbrio aí. Quem está entendendo aí a doutrina? Isso aqui, para ter relacionamento saudável. Só quem tem um temor de Deus tem um equilíbrio. Só quem possui o temor de Deus tem um equilíbrio. Nesse equilíbrio ele não vai pensar de si nem que ele é pequeno, nem que ele é grande. Nem que ele é fraco, nem que ele é forte. Ele está ali. Ele simplesmente vai pensar, eu sou um dos tais. Quem é um dos tais aí? Nós somos um dos tais. Cadê um dos tais? Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Somos um dos tais. Cadê um dos tais aí? Erga a mão e adore a Jesus. Aí ele vai entender o quê? Olha o versos 4. Vai entender o quê? Que a igreja é o quê? É um corpo. Faz parte do mesmo corpo. Mas mesmo fazendo parte do mesmo corpo, existe o quê? Muitas funções. Oh, glória a Deus e aleluia. Aí ele vai entender aí, olha aí, verso 4. Nem todos os mesmos têm a mesma operação, ou seja, a mesma função. E aí, ele vai procurar em Deus, para que o Senhor o chamou. Qual a função que é para ele realizar num corpo.
Muitas vezes a pessoa aprende com Deus. Muitas vezes o pastor, no discernimento, diz: fulano, tu foi chamado para isso. Então a pessoa vai ficar onde? Na função dela. Aí é aquela coisa do mundo. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Cada um na sua função. Para que a engrenagem do corpo, que é o relacionamento, porque cristianismo significa relacionamento. E tudo que rela arranca o pedaço. Tem que ter a engrenagem chamada temor, e tem que ter o óleo do Espírito para lubrificar. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Para isso tem que ter cada um na sua função. Só vai entender isso se primeiro tiver esse equilíbrio da sua pessoa. Tendo o equilíbrio da sua pessoa, terá o equilíbrio do seu chamado. Quem me ouve aí, diga glória a Jesus. E aí, veja, nessa engrenagem aqui, do versos 4, olhe, as pessoas vão aprender, se respeitar, honrar um ao outro, se submeter à função do outro. Quem está me ouvindo, diga glória a Jesus. Em obediência. Haverá relacionamento saudável. Quem é que faz isso, pastor? O temor de Deus. Porque, em cima disso, veja o verso 5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo, em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, eu tenho que respeitar o profeta. Se ele errar, é ele Deus. Uma vez, uma irmã entregou uma profecia aqui numa vigília para um varão. Ele chegou no outro dia, 2 dias depois. Pastor, o que foi que aconteceu aquilo ali? Eu disse: rapaz, eu não sei não, quem tem que saber é tu e Deus. Não foi para ti que ela falou? Mas foi questionar: varão, tu não pode atribuir aquilo àquela menina. Por tudo que aconteceu, só há dois: se a Deus ou ao diabo. A quem tu atribui? A Satanás, pastor. Tá certo. Pois ela, quando estava sendo usada, disse que o Senhor tocaria na tua filha. Ela também tem uma filha. Pois agora eu sou Salomão aqui da história. Se ela estiver mentindo, que Deus mate a filha dela. Ô pastor ruim. Se ela estiver falando a verdade, que ele leve a tua. Não, pastor, não precisa disso. Não respeitou. Não deixou Deus tratar, porque quem trata com o profeta verdadeiro é Deus, e com o mentiroso também. Quem está entendendo? Disse que era mentira. O que estava sendo entregado aqui. Um mês depois voltou chorando, falando o que estava acontecendo. Depois voltou para cá, depois foi embora. Resultado, por causa disso, perdeu a esposa, perdeu filha, perdeu tudo. Está em outro estado. Respeite a engrenagem do corpo. Quem está entendendo? Para que tenhamos relacionamento sadio. Veja, profecia seja a medida da fé. Ser ministério. Quem tem ministério, tem ministério. Seja em ministrar, ou seja, a palavra de Deus. São aí os presbíteros da igreja, aqueles que ensinam. Muitas vezes, a gente coloca a pessoa para dar um EBD, alguém sabe mais do que aquele que está dando e fica lá. Varão, se tu sabe, fica sentado aí, mas ouve, respeita quem está dando a aula. Muitas vezes eu falo alguma coisa para que abra uma janela, para que as pessoas entendam mais. Respeite, porque quem tem o temor, sabe respeitar e sabe honrar. Aí teremos relacionamento saudável entre nós. Quem está entendendo a doutrina, meus irmãos? Veja, haja dedicação ao ensino. Você que ensina. O que exorta, exorte. Use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. Você é aquele que contribui. Tem pessoas que Deus abençoa financeiramente para abençoar a obra de Deus. O que preside com cuidado. O que exercita misericórdia. Ou seja, todos os dons que estiver sendo exercitado na igreja tem que ser honrado, tem que ser respeitado. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Veja, tudo isso vai gerar aqui entre nós o quê? Esse relacionamento saudável.
vai gerar o quê? Um amor verdadeiro e não fingido. Veja o verso 9. Agora você vai entender. Deixa o verso 9 aí, vamos pular para o 10. O que vai acontecer? Vai acontecer que nós, nesse relacionamento saudável, vamos assumir a responsabilidade que temos um com o outro. Porque veja, o verso de números 5 e 6, vai dizer que nós somos os membros uns dos outros. Então, o membro do meu corpo, eu tenho que cuidar. Assim como eu cuido da minha boca, eu tenho que cuidar dos olhos. Assim como eu cuido dos olhos, eu tenho que cuidar das mãos e vice-versa. Então, quando houver esse relacionamento no corpo saudável, haverá uma responsabilidade de uns cuidar dos outros. Como? Veja o verso 10. Amando uns aos outros, haverá um amor verdadeiro, fraternal. E neste amor, cada um vai preferir honra um do outro. Bendito seja o Senhor. Irmãos, veja, irmãos, eu tenho tentado dar exemplo aqui em tudo. Você vê, eu boto esses caminhão com botão agora, nos lugares aí, eu fico atrás dos carros, eu fico lá, quero que todo mundo, o povo cresça, seja honrado. Vocês não vê, não? Fosse qualquer outro pastor, que esse rapaz fica lá em cima, ele prega, ele... É ou não é, irmãos? Eu fico lá atrás dos carros, só glória a Deus. O João Sabino lá, Jesus, coisa linda, e eu sou glória a Deus, sou Jesus lindo. Estou lá, meus irmãos. Eu quero que vocês sejam honrados, eu quero que vocês cresçam. Eu quero que vocês dêem fruto. E que amanhã podemos pegar um pouco desse galho dessa árvore e botar em outro lugar. E se alegrar aqui, ó. Fulano lá está dando fruto. Pegou lá uma igreja com 2, tem 300. Fulano lá começou do zero, levantou uma igreja. É isso que eu quero ver neste lugar. É isso. Agora tem gente, se não tiver uma porra, fica com raiva. Respeita o tempo, respeita a hora, respeita o teu tempo, porque a tua hora vai chegar, a hora de todos chega. Quem entende a verdade do céu? Então esse amor vai trazer uns aos outros. Sabe o que vai acontecer? Ao versos 11. Isso aqui foi pregado domingo lá na sede, fora do contexto. O contexto é diferente. Veja aí, ó. No zelo não seja vagarosos. Esse zelo está falando de cuidar do irmão. Veja aí o contexto todo. Não é negócio do fogo. Tem muita gente que tem fogo, mas não cuida do irmão. Tem muita gente que tem fogo, mas não zela, não sabe honrar. Só o fogo é para ele. O fogo do seu coração é para honrar o seu irmão. Quem está entendendo aí, meus irmãos? No zelo, no cuidado com os irmãos, não pode ser vagaroso. Tem que servir ao irmão como se estivesse servindo a quem, igreja? Veja aí. Ao Senhor. Isso é o contexto. Verdadeiro é esse aqui. Olha aí para a Bíblia. Olha o versos 2. Se alegrai-vos na esperança. Como é que você cuida do irmão? Vivendo a verdadeira esperança. Passando esperança para ele. Tem gente que é só murmurando. Passa esperança, irmão. Fica firme, tu vai vencer. Jesus está voltando. Aguenta mais um pouco de tempo aí, rapaz. Seja paciente na tribulação. O irmão está tribulado e quer que você ore, quer que você converse, quer que você ajude. E porque muitos irmãos não estão preparados para suportar a tribulação com outro irmão. Seja paciente. Passa a tribulação com teu irmão, rapaz. Aleluia. Bendito seja Deus. Como? Perseverar na oração. Essa oração por quem é? É pelo corpo, veja o contexto, é uns pelos outros, é pelos membros, é a Bíblia, vai olhando aí para você entender e aprender. Veja, versos 13, comunicar ao santo as suas necessidades. Se você estiver passando alguma necessidade, fale um para o outro, venha, converse conosco, o que tiver na nossa mão para fazer, eu te garanto que vai ser feito. Eu te garanto, por quê? Porque a ordem de Deus para nós é suprir as necessidades de um dos... Quem pode adorar Jesus, meus irmãos? Sede hospitaleiros, versos 13. Aí, você pode ter um irmão dentro da igreja que pode estar atribulado e setado, com raiva. E começa a te perseguir. Não é para tu ficar com raiva dele, não. Não é para tu fazer igual tiririca, não. Quando eu amo, mas quando eu odio. Não é isso, não. É para tu orar por ele que está te perseguindo, dizendo, Jesus, joga essa seta do diabo por terra.
Eu aguentei a cerca agora de 4 anos uma pessoa falando de mim aqui dentro, até Jesus levar. Quem levou foi Jesus, não foi eu, não. 4 anos metendo um pau em mim e na minha esposa. E nós orando pela abençoada. Porque assim é a posição do crente. Quem pode adorar Jesus, meus irmãos? Crendo que poderia reverter o quadro, mas Deus sabe todas as coisas. Tem que abençoar os que perseguem. Se alegrar com quem se alegra. E chorar com quem chora. Muitas vezes a pessoa está enferma, você vai lá e chora com ela. Mas o irmão troca do carro, aí você fica com ciúme. Ok, pastor, eu trouxe aqui para a gente orar, abençoar o capaz. Fica... Se alegra. O irmão reformou a casa dele. Chegou com um terno bonito no domingo. Pode ser até o terno do defunto, mas está bonito. Aquele terno ganhado, você sabe que é maior do que a pessoa. Aí o cabo só quer aparecer. Não, teu irmão está mais bonito. A irmã, coitada, chegou na igreja, só tinha uma saia. Mas Deus abençoou ela, abençoou o marido dela. E todo domingo ela vem com a roupa. Deus abençoe. No nosso meio não pode ter inveja não, meus irmãos. Tem que ter alegria pela bênção e pela vitória um dos outros. Quem pode adorar Jesus nesta casa? Aleluia! Eu quero que todo ano ande mesmo bonito e cheiroso. Só não se amostrando. Uma coisa é andar bonito, outra coisa é... Se botar esse biquinho, Jesus vai queimar. Oh, glória. Veja. Alegrar porque alegra e chorar com os irmãos que choram. Aí no verso de número 16. Seja unânime entre vós. Não ambicionei coisas altas, mas acomodar com as humildes. Não seja sábio a vós mesmo. Sabe o que ele está dizendo? Diga não ao orgulho e sim à humildade. Diga não ao orgulho e sim à humildade. É que traduz esse versículo. Por quê? Porque você vai estar livre de não querer ser sábio aos teus próprios olhos. Sabe o que isso vai acontecer? Volta para o verso 9. No nosso meio haverá um relacionamento saudável. Por quê? Porque o amor será verdadeiro. Olha o versículo 9. O amor seja não fingido, aborrecei ao mal e apegai-vos ao bem. Quem pode adorar Jesus nesta casa? E sabe o que é que faz isso? O temor de Deus no nosso coração. Quem entendeu o recado do céu, meus irmãos? Veja agora o verso de número 17. Relacionamento com os inimigos. Eita, Jesus. Só quem teme a Deus sabe tratar os inimigos biblicamente. Muita hora a gente fala até uma besteira, né? Mas Deus dá graça, a gente volta atrás, se eu me perdoo. E volta a pensar biblicamente. Veja o verso 17. A ninguém tomeis mal por mal. Procurar as coisas honestas perante todos os homens. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, através do apóstolo São Paulo? Que haja uma inversão de tratamento. Quem te trata mal, trata ele bem. Porque Deus quer produzir o temor no nosso coração, para que nós possamos saber nos relacionar e tratar até os nossos inimigos. Veja o verso 18. Esforça-te em fazer o bem, o verso 17 ainda, o verso 18. Procura com as tuas possibilidades a paz. Veja, verso 19. Acredita a Deus a vingança. De quem é a vingança, igreja? De quem é a vingança? Não importa o que o teu inimigo tem falado, perseguido e aprontado contra você. Porque tem muitos cavalos de Satanás aí, denegrindo a nossa imagem, falando besteira. Se torna inimigo e opositor da obra. Mas de quem é a vingança? Nós temos que pagar o mal com o quê? Com o bem, igreja. Veja aí. A gente se ira. Olha aí.
Sim ou não? Sim ou não, igreja? Irado, mas equilibrado. A gente se ira com a injustiça, se ira com a mentira, se ira com o engano, mas quem tem o domínio próprio, o fruto do Espírito, é porque tem um temor no coração. Irai-vos, mas não pequeis. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Veja, verso número 20. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe o quê? Se tiver sede, dá-lhe de quê? Isso fala de quê, irmãos? Da contracultura celeste, impetrada na cultura terrena. A cultura terrena diz, se teu inimigo vem contra ti, com 38, vai com ele com uma metralhadora. Se teu inimigo vem contra ti, com veneno, dá um tiro na cabeça dele. Isso é a cultura do mundo. Mas a contracultura do céu, no nosso coração, diz para impetrar na terra. O que é que diz? Se tiver fome, dá rapadura com farinha para esse abençoado. Não dá também frango mole não, que ele vai se acostumar. Dá rapadura com farinha que é forte. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Depois uma cacimba de água. Uma cabaça, cacimba de uma cabaça. Ele vai caminhar 3 dias e 3 noites, igual a comida que Deus deu para Elias. Bendito seja o Senhor. Mas dá de comer a ele, dá de beber a ele. Porque o amor e o temor são guerreiros imbatíveis. O amor e o temor são guerreiros imbatíveis. Anote e viva, o amor e o temor são guerreiros imbatíveis. A nossa arma é o amor de Deus. O temor é o nosso escudo, é a nossa espada. Quem pode adorar Jesus nesta casa? Aleluia! O amor e o temor são guerreiros imbatíveis. Eis a forma de se relacionar com os inimigos. Capítulo 3, verso 1. Relacionamento com as autoridades. Aqui que precisamos de temor mesmo para esse dia de hoje. Veja o que diz. Leia para mim. Versos 1 e 2, toda a igreja. 1, 2, 3. Veja aí. Você pode correr o risco de estar orando, adorando e ceando, e sem um temor, falando e fazendo besteira, contra a autoridade que Deus levantou. Veja que diz que quem não tem um temor, quem não respeita as autoridades, pode estar trazendo sobre si o quê? O que, igreja? O negócio é estreito. Veja que o relacionamento com as autoridades é um mandamento. É um imperativo de Deus, não é opção. De você escolher se vai respeitar a autoridade ou não. O governo ou não. Isso passa de presidente da república para governador, para essas bênçãos desse prefeito aí, que são a autoridade. Para o governo eclesiástico, falando de pastorado. Veja, um aluno quando respeita um professor, só é maldição, maldição e maldição. Veja que isso é um mandamento, igreja. É um mandamento, é um imperativo, não é uma opção. É uma ordem do céu. A única exceção que nós temos, de acordo com Atos 4, 19 ao 31, e de Atos 5, 28 a 29, é quando essa autoridade, ela se opõe à pregação do Evangelho. O único momento, a única brecha que o Senhor deixou na sua lei, para nós nos opormos à autoridade, é quando ela se levanta contra a pregação do Evangelho. Isso é sério. É um mandamento. Imperativo, não é opção.
E veja que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de quem? De quem, igreja? Veja que todo homem, toda alma, isso é um mandamento para quem? Para todos. Ninguém aqui está esquivado nem livre de cumprir este mandamento. Ninguém. Veja, mandamento para todos. Todo homem. Ninguém vive sem estar sob autoridade, sob o governante. Ou seja, ou dentro de um estado de direito. Todos nós estamos sob o governo. Desde a hora que nós nascemos. Vem de cima. Desde o chefe maior da pátria, até chegar na nossa casa, que está sob o governo do pai e da mãe. Quem está entendendo aí? Todo homem está sujeito à autoridade. Sabe o que é mais tremendo aqui? É um mandamento incondicional. Veja o verso de número... Por isso, verso 1. Autoridade, as autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus. Isso significa o quê? Que é um mandamento incondicional. Depende se é autoridade. Eu respeito o presidente porque ele é bom. Mas eu não respeito porque eu acho ele ruim. Vigie. Está aí. Pense um homem que tem feito tanta raiva a nós, o Camilo Santana. Tem que respeitar. Até ele dizer, não pregue mais o evangelho por isso, aí a gente vai conversar direito. Aí vai ter que prender, vai ter que matar. Mas enquanto for uma situação camuflada, que quer defender a saúde, a gente tem que respeitar. Homem para fazer raiva. Já está querendo fechar as coisas de novo aí. Irmãos, não tem jeito não. Quem não pegou, vai pegar. Então vamos seguir a vida. A fé não anula a prevenção. Mas também a prevenção não anula a fé. E entre a prevenção e a fé, quem fica com a fé? Quem fica aí com a fé? Então, meus irmãos, temos que respeitar. É um mandamento incondicional. Ele é bom para mim, ele é mau. Não importa se ele é bom ou se é mau. Grave isso na sua tábua do seu coração. Não importa o regime do governante. Tem que respeitar. 5 razões por que respeitar as autoridades. Primeiro, porque toda autoridade procede de quem? De quem, igreja? Segundo, quem se opõe à autoridade se opõe a quem? Se opõe a quem? Olhe. Então precisamos entender isso. Existe autoridade sobre nós, sim ou não, igreja? Sim ou não? Respeite, honre, se submeta, obedeça. E só pode ter esse relacionamento se tiver o temor de Deus no coração. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Por quê? Terceiro, a autoridade é constituída para o benefício do homem. 4, por dever de consciência, para que a sua consciência fique em paz com Deus. Para quando você orar, Deus ouvir a sua oração. Para quando você pedir, Deus responder. Por isso que tem muitas pessoas que vivem com o céu fechado, porque não respeitam as autoridades. Deus não ouve e não responde a oração. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. E 5, pela obrigação de saber que temos que pagar tributo às autoridades. O carro que você anda não é seu, é seu. A moto que você anda é sua. Paga não, o negócio lá para ter como ele se prende leve. Faz parte. É a vida que nós vivemos. Precisamos entender isso para saber nos relacionar, porque tem pessoas que se iram contra a autoridade. Muitas vezes a gente sabe que existe uma injustiça nas autoridades. Você prende lá sua moto, seu carro, por besteira, e naquela hora você quer brigar, quer discutir. Não, está errado, deixa lá. E vai orar a Deus, para Deus dar vitória. Quem pode glorificar Jesus, meus irmãos? 5º relacionamento. Versos 8 ao 10, do capítulo 13. Relacionamento com a lei. Com a lei. E a lei vai dizer, ó lei, a ninguém devais coisa alguma,
A não ser o que, igreja? Com amor que vos amei uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre o quê? Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti. Pronto, relacionamento com a lei. A lei que o Senhor nos chamou para viver hoje é a lei do amor. Se você amar o seu próximo, você vai cobiçar as coisas dele? Sim ou não, irmãos? Não. Você vai ter inveja dele? Vai querer matar ele para tomar as coisas dele? Não. E aí vai dizer, no versos 8, somos devedores uns aos outros em amor. A nossa dívida é impagável. Você sabia que a nossa dívida é impagável? Por quê? Porque segundo a carta de 1 Coríntios 10:13, ou 13:10, vai dizer assim: quando vier o que é perfeito, então aquilo que é em parte será aniquilado. Qual é o amor perfeito? De Jesus. Quem pode transmitir esse amor perfeito? Jesus. Então nós, por mais que venhamos amar e desejar o bem, o nosso amor é imperfeito. Por isso que nós vamos sempre ficar devendo. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Então a dívida que nós temos para com o outro é no amor. A dívida que nunca será quitada. O amor é o cumprimento da lei, segundo versos 9 e 10. Veja aí. Segundo versos 9 e 10. Se você decidir amar o seu irmão, não haverá os escândalos do adultério. Se você decidir amar o seu irmão, você não matará ele, nem com a arma, nem no pensamento do seu coração e nem com palavras. Quem pode glorificar Jesus? Se você decidir amar o seu irmão, você não vai cobiçar dele, nem a casa, nem um carro, nem nada dele. Por quê? Porque Deus vai botar o temor de Deus nos nossos corações, para que seja escudo contra essas mazelas. Quem pode glorificar Jesus? Sexto relacionamento. Relacionamento com o tempo. Versos 11 ao 14. Versos 11 ao 14. Veja aí. E digo isto: conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da... Andemos honestamente, como de dia, não em glutonaria, nem bebedice, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestível do Senhor, e não tenhais cuidado da carne com as concupiscências. O cristão é o mordomo do tempo. O cristão é o administrador do tempo. Todo cristão precisa conhecer o tempo que está vivendo, em um tempo, a época que está inserido. Todo cristão precisa valorizar o tempo e administrar o tempo para servir ao seu Senhor. Talvez que domingo vamos falar que todo homem será julgado em alguns crivos, mas tem 3 crivos ao qual o homem será julgado: tempo, conhecimento e fidelidade. Muitos cristãos nos dias atuais, olhe para mim aqui agora e é sério, estão perdendo a intimidade e a comunhão com Deus, porque não tem um bom relacionamento com Deus e o tempo. Me dá essa cadeira ligeirinha, me dá essa cadeira de plástico. Me dá essa cadeira rapidinho aí. Essa cadeira bem aí, filho, levanta aí de plástico, me dá, em nome de Jesus. A vida de um homem tem que ser estabelecida em 4 pilares. O homem e Deus. Você e Deus. Está vendo? Você e a sua família servindo a Deus. Você
e o seu trabalho, que sustenta a sua família, que serve a Deus. Você e a igreja, que te direciona através da sã doutrina, que preserva você através da oração, que abençoa o seu trabalho, que sustenta a sua família, para viver em comunhão com Deus. Arranca como é que chama um negócio desse? Um pé, é? Arranca um pé dessa cadeira e senta nela para você ver. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Quero que toda a igreja diga em alto bom som. O que vai acontecer? Por que tem muitos crentes caídos? Prostrados. Porque perderam o temor de Deus. E tem roubado o tempo que é de Deus para colocar no trabalho. Tem roubado o tempo que é de Deus que é para colocar na família. Deus não quer que você tire o seu tempo da comunhão com Ele. Deus não quer negociar o seu tempo de você com a sua família, não. Nem de você no seu trabalho. Mas no tempo que é para Ele, no tempo que é para servir e fazer a sua obra, Ele também não negocia com ninguém. Quem está entendendo? Mas muitos cristãos não sabem administrar o seu tempo. Olha só. Capim. 3 crivos que o homem será julgado. Tempo, que foi o que ele aprendeu. Conhecimento que ele recebeu nesse tempo. E a fidelidade, se ele apresentou ou não. Grave isso na tábua do seu coração. Muitas pessoas que hoje têm perdido a intimidade com Deus, atrofiaram-se na fé, a unção esvaziou-se da botija, a autoridade está lá embaixo. Por quê? Porque o tempo que é para Deus, colocou em outra coisa. O cristão, veja o verso 11, e digo isso conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos desse sono. Te desperta hoje. E eu tenho um remédio para o teu coração. E o nome dele chama-se temor de Deus. O temor de Deus vai te ensinar e vai te levar a você ser fiel. Fiel a Ele, fiel à sua família, fiel ao trabalho e fiel com o tempo que Ele determinou para você. Porque Ele deixou para você uma estrada para seguir. Eclesiastes 3, versos 1. Deus deixou um tempo determinado para todo o propósito debaixo desse sol. Existe um tempo determinado. Não roube o tempo de Deus. Não negocie o tempo de Deus, porque Ele não negocia. Quem entende a verdade do Evangelho? Se quebrar, tem muita gente prostrada. E a pessoa tenta se equilibrar, mas não, por quê? Está faltando um pé. Ei! Administra o teu tempo. Hora de buscar Deus individualmente. Quem está me ouvindo? Hora de buscar Deus com a família. Hora de trabalhar. E lá no trabalho também é um altar para Deus. E hora de vir para a igreja, de fazer missões, de orar, de consagrar, de vigiar. Bendito seja o Deus da glória. Quem pode adorar Jesus? O cristão sabe também que o tempo vai acabar. Diga, está acabando. Está acabando é tudo, graças a Deus. Dizem. Se estiver mentindo, foi quem disse. Eu não fui lá. Na entrada lá de uma praça grande da França, tem uma torre. Nessa torre maior não, é outra torre. É uma praça. E nela tem um grande relógio. E lá esse relógio está escrito, falando sobre o tempo. Quando você é criança, o tempo se arrasta. Quando você é jovem, o tempo corre. Mas quando você é velho, termina, o tempo voa. Conclui. Quando está voando o tempo, aí as pessoas com dor na consciência, Deus, se tu me der minha saúde para fazer a tua obra. Para com isso. O tempo é hoje, é já e é agora. Basta estar doente, corre direto nos cultos. É direto. O que tem para fazer, pastor? Mas fica bom, fica garotão,
Quer curtir? Oh, abençoado. Curte a presença do Espírito. Curte as almas se rendendo aos pés do Senhor. Curte o fogo do Espírito, você falando língua estranha e curando os enfermos. Curte recebendo a revelação do alto. Curte você baixando, sentindo os pés no chão, querendo voar. Vamos curtir, meus irmãos. Vamos curtir dessa presença. Quem pode adorar Jesus nesta casa? Aí o tempo está voando, seu cabo disse, cadê? Acabou o tempo. Quando tu era criança, eu te chamei. Quando tu era jovem, eu te alertei do teu chamado. Não deste ouvido. Quando tu era velho, eu voei. E agora? Acabou, filhinho. Acabou. O cristão precisa entender o tempo que vive. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Eu vou passando, eu vou conversando com Deus. De moto ou de carro, eu vou olhando. Algum dia na sua vida, você viu tanta construção de casa, de apartamento, como você viu nesses dias? Você viu tanta construção de rodar? Você já viu? Nunca viu. Porque está inserido no tempo. Construiu casas, edificavam. Está aí na profecia. Está todo mundo preocupado. Mas os que temem ao Senhor, têm observado o tempo. E sabem que está se findando. E Jesus está voltando para buscar os santos que temem ao Senhor. Cadê os santos do Senhor aí? Quem pode adorar Jesus, o Santo Nazareno? Cristão tem que olhar o tempo e vigiar com os acontecimentos, meus irmãos. E aí vai terminar o verso 7, o capítulo 14, verso 1, veja aí. Eu corri em tudo aqui, viu? Depois, quando nós anotarmos aí no livro, você vai ter a oportunidade de comprar e aprender mais. 14. Ora, quanto ao que está débil na fé, fraco ou enfermo, acolhei-o, não em contendas, sobre dúvidas. Porque um crê que tudo se pode comer. Um era carnívoro, outro era vegetariano, estava brigando por besteira. Pense, um monte de crente besta. Veja aí. O que come, não despreza o que não come, versos 3. E o que não come, não julga o que come. Porque Deus o recebeu por seu. Ou seja, tem muitas coisas, irmãos, na igreja, que as pessoas brigam, discutem. Tem igreja que na Santa Ceia, eles têm que lavar os pés das pessoas. E lá tem que servir ervas amargas e... qual é o resto? Ervas amargas e um pão lá duro. Tem outro lugar que a liturgia é diferente. As pessoas não começam adorando a Deus com louvor da harpa cristã. É um louvor de adoração, aquela coisa tudinho. Se você for visitar alguma igreja, você até às vezes vai se surpreender. Mas é a forma que eles adoram a Deus. Deixa para lá. Deixa. O que nós não podemos aceitar é a modernização mundana que estão colocando nas igrejas. Mas a questão de liturgia, a questão de como fazer a ceia, deixa. Não vamos pecar por causa disso. Veja aqui as pessoas brigavam, porque um comia carne e outro só queria comer verdura. Deixa, se o cara quer ser gordinho, deixa ele ser gordinho. Se ele quer ser, o meu nome? Fitness, deixa ele ser fitness. Só verdura. Eu como de tudo, da carne, da verdura, como tudo. E decidi correr. Faz parte. Não precisamos discutir por besteira nesse lugar. Aqui, nós temos que entender que tem pessoas que são fracas na fé. E se você rebater ela por causa de uma besteira, o que vai acontecer? O que vai acontecer, igreja? Ela vai descair. E para termos um relacionamento saudável, precisamos do temor do Senhor. E o temor vai nos ensinar o quê? Respeitar. Eu conversei com uma irmã um tempo desse, nova convertida. A irmã se veste inadequadamente, por quê? Porque ainda não foi discipulado, não foi doutrinado. E eu com calma chamei ela lá e conversei com ela. Por quê? Porque ela ainda é uma bebê.
Mas um pai, olha aqui para mim, por isso que tudo é pelo tempo. Veja quando seu filho, como criança, mija na cama. Você bate nele, um bebê bate? Não bate. Mas deixa um cavalão desse de 5 anos, 6 anos, querendo mijar, igual o Manassés mijou esse dia. Se mijar de novo, vai levar uma peia. Vigie, seu cabo, você já está homem. Porque é de acordo com o tempo. Então nós precisamos entender que existem muitas pessoas fracas na fé, porque elas são o quê? Recém-convertidas. Elas precisam receber, precisam aprender para que tenham um entendimento. E muitos velhos convertidos apontam as pessoas. Você quer ver as pessoas apontar o pastor? É quando chega um novo convertido. Tá aí um Mateus desse aí. Eu chamar o Mateus, ver ele buscando a Deus. Mateus, você vai ser o líder do evangelismo. O cara está com sede, está buscando, está pregando. Aí o cara vai chegar e diz: pastor, é um perigo. Esse cara é novo convertido. Aí sabe o que eu vou dizer para ele? Vou fechar a igreja. Se o novo não pode, os velhos não faz. Quem entendeu? Fecha a igreja. Se o novo não pode, os velhos não faz. Irmãos, precisamos entender que quem é novo está numa fase de aprendizado. Quem é fraco está se fortalecendo. Então a Bíblia diz que nós temos que acolher. Veja aí, acolher. Então nós precisamos suportar os fracos na fé. Bendito seja o Senhor. Por quê? Porque no versículo 3 a Bíblia vai dizer que Deus já os recebeu. Veja aí o verso 3. Se Deus recebeu, quem somos nós para dizer não? Bendito seja o Senhor da glória. Precisamos de relacionamentos saudáveis na igreja. E tudo isso vem através de quê? Do temor. Ordenança, aceite, mandamento mútuo, acolhei. Aceitar incondicionalmente. Veja o versos 2. Verso 1 e 2. Não é para estar o quê? Discutindo sobre isso, sobre aquilo. Deixa que ele vá aprender com o tempo. Com o tempo, tudo se revela, tudo se alicerça e tudo se firma. Então nós precisamos crescer. Muitas pessoas querem cuidar das outras, mas não cuidam de si. Eu vou terminar agora no versos 10. Tu, porém, que julga teu irmão, tu também que despreza teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará contas. Quem pode dizer glória a Jesus? Eis é o aprendizado de hoje. Passou um pouco, mas eu teria que... Depois vamos continuar essa doutrina na quarta, em nome de Jesus. Quem entendeu aí sobre os relacionamentos saudáveis, meus irmãos? É só viver o que foi ministrado. E a gente vai evitar muitos problemas nesta casa. Amém? Quem pode aplaudir Jesus? Vamos orar agora. Glória a Deus.